O livro Os Segredos da Mente Milionária é bem bacana, ele lançou em 2005, então vale a pena perceber que ele já tem um tempo, né? Depois disso, esse universo de livros de autoajuda cresceu muito, as pessoas acabaram se repetindo bastante. Mas naquela época, ele obviamente que não foi o primeiro a falar dessas coisas, mas ele foi um dos que falou muito bem, principalmente porque ele tem uma mensagem muito clara no livro. Ele basicamente tem a ideia de que a forma que você se relaciona com o dinheiro tem um impacto muito grande se você vai de fato se tornar e conseguir se manter uma pessoa rica ou não. Ele basicamente estudou as pessoas ricas, pessoas que eram pobres e ficaram ricas e pessoas que ficam flutuando o tempo todo, que ganham muito dinheiro, perdem muito dinheiro e assim seguem. E o que ele percebeu foi que a relação subconsciente delas com o dinheiro é que de fato tinha uma importância gigantesca. Então o livro é dividido em duas partes. A primeira delas é o seu modelo mental de riqueza. Ou seja, como que você cresceu pensando sobre a riqueza? Que verdades você assumiu dos seus pais, das pessoas com quem você vivia, muitas vezes sem você perceber? E por que é importante você analisar, você investigar essa relação? Porque isso vai influenciar muito como você está hoje em dia e a sua possibilidade de mudar mais pra frente. E na segunda parte ele fala de arquivos de riqueza. Ele basicamente dá 17 ideias, 17 exemplos de como as pessoas que têm a mentalidade da riqueza acabam se diferenciando das pessoas que têm a mentalidade da pobreza. Então vamos lá. Como que você entende a sua relação com o dinheiro, nessa parte subconsciente? O que ele mostra é que, de uma forma bem básica, os seus pensamentos levam a sentimentos, os seus sentimentos levam a ações e as ações levam a resultados. Isso é bem básico, todo mundo sabe que você consegue chegar nessa conclusão sozinho. O que ele mostra é que, antes disso, a sua programação leva aos pensamentos, que leva aos sentimentos, que leva às ações, que leva aos resultados. E o que ele quer dizer com programação? Quando você está crescendo, você absorve muitas regras, muitas verdades dos seus pais, dos amigos, das pessoas com quem você convive. E, em geral, são coisas que você não percebe. Então, o que ele notou, por exemplo, depois de perceber várias pessoas que estavam em ambientes que elas conseguiam enriquecer e, de alguma forma ou de outra, elas acabavam perdendo tudo. Elas tentavam de novo e sempre perdiam. É que essas pessoas tinham um modelo mental de ter algum ressentimento com pessoas ricas. Ele dá o exemplo de um amigo que ele pôde investigar mais e entender como é que era a relação dele com o dinheiro. E ele conta que quando ele era criança, por exemplo, eles estavam dirigindo e passava um carrão lá na frente e a mãe dele sempre tinha algum comentário, tipo, essas pessoas, esses milionários acham que são dono da rua, alguma coisa assim. Não é necessariamente uma regra direta, ela não estava dizendo riqueza é ruim, você não deve enriquecer. Mas indiretamente a mensagem era essa. Sempre que eles estavam vendo TV, por exemplo, em família, e aparecia alguma figura conhecida, alguém rico falando na TV, ela dizia algo do tipo, esses caras ricos são sempre desonestos, estão sempre tentando ferrar os outros e coisas assim. E ao longo da infância dele toda, ele foi recebendo uma série de mensagens indiretas que dizia que ser rico era ruim, que ser rico era uma coisa deplorável, negativa. E por mais que ele racionalmente não pensasse nisso, o que ele percebeu foi que, conforme ele logicamente queria enriquecer, ele foi se dedicando no trabalho, ele era muito bom no que ele fazia, apareciam oportunidades muito legais, ele conseguia chegar lá, ele conseguia pensar em comprar a casa dos sonhos, fazer as viagens que ele queria, mas ele se sabotava de alguma forma e de repente ele estava de novo quebrado, sem dinheiro nenhum. E ele fez isso algumas vezes até ele percebendo que a relação dele com o dinheiro subconsciente era muito negativa. A visão que ele tinha dessas pessoas era muito negativa porque ele cresceu absorvendo isso, a programação dele foi para isso. Então lá na frente, quando adulto, ele tinha meio que um dilema esquizofrênico inconsciente que ele não percebia. Por um lado, ele queria enriquecer porque ele sabia que isso era bacana, ele ia poder dar oportunidades para a família dele, viver um estilo de vida que ele gostaria. Por outro, ele tinha uma série de programações que ele não estava nem consciente sobre a riqueza, sobre a relação dele com as pessoas ricas e com a riqueza, e isso acabava fazendo ele se sabotar. Então, de diversas formas no livro, ele vai mostrando como essa relação com a riqueza, como a sua programação influencia muito essa relação. Todo mundo tem esse tipo de programação. Algumas pessoas têm a mentalidade da riqueza e algumas pessoas têm essa mentalidade da pobreza. E, abrindo um parênteses rapidinho, o livro Pai Rico, Pai Pobre, que também ficou bem famoso sobre esse assunto, basicamente defende a mesma ideia, com outros exemplos e um outro caminho. Mas depois a gente fala sobre ele. No Segredo da Mente Milionária, ele traz esse conceito de um termostato do dinheiro, que é bem interessante. Essa programação que você teve, a sua infância, a sua criação, basicamente te seta com um referencial de quanto tipo de riqueza é aceitável, é o seu normal. E é como se fosse um termostato. Quando você liga o ar-condicionado e você bota, por exemplo, em 20 graus, ele tem um termostato. E se a temperatura lá fora aumenta e fica mais quente, o termostato percebe isso e liga o ar. Vai fazer o ar trabalhar mais para baixar a temperatura. E se a temperatura, por qualquer motivo, abaixar demais, ele desarma o termostato até chegar. Então, a ideia do termostato não é que você não vai ter variação de temperatura, mas é que ele faz o ar-condicionado trabalhar de acordo com essa temperatura. Então, se está de mais, ele liga, se está de menos, ele desarma para tentar manter esse padrão.
E ele fala que todo mundo tem um termostato assim de dinheiro. E é por isso que você vê pessoas variando muito. Se o termostato da pessoa está setado nesse padrão e ela acaba ganhando muito mais dinheiro, ela vai se sabotar, ela vai gastar, ela vai fazer alguma coisa para voltar onde ela estava. E o mais interessante é que isso acontece de forma inconsciente. E o mesmo vale para quando a pessoa está para baixo. Se ela perde muito dinheiro e o termostato dela está num setor de riqueza maior, ela vai fazer alguma coisa, ela vai ter alguma ideia, ela vai ter alguma ação de forma a retomar onde ela está. Então, entender onde está o seu termostato de dinheiro, que referências você teve e como que você pode mudar elas, como que você pode hoje, né, como um adulto, como uma pessoa consciente, pensar como foi sua criação, pensar em quais são as programações que você teve e como que você quer mudar isso, vai fazer toda a diferença na sua capacidade não só de enriquecer, mas principalmente de se manter rico. E na segunda parte do livro, esse arquivo de riqueza, são várias ideias do tipo, as pessoas que têm a mentalidade da riqueza acreditam que elas conseguem criar a sua realidade, enquanto que as pessoas com a mentalidade da pobreza acabam se colocando muito na posição de vítima. Então é um mindset realmente bem diferente. E ele vai dizendo vários deles. Como, por exemplo, as pessoas com a mentalidade da riqueza, elas assumem a responsabilidade de ser rica, enquanto que as pessoas com a mentalidade da pobreza gostariam de ser rica. E tem uma diferença muito grande nisso. Uma coisa na sua relação com o inconsciente é esse gostaria. Ah, eu gostaria de fazer tal coisa, pode ser bacana. Outra coisa é quando você realmente assume a responsabilidade, você vai fazer o que for necessário para chegar lá. Essa é a diferença do mindset, essa é a diferença da programação, né? Do pensamento que leva ao sentimento, que leva à ação, que vai levar ao resultado. Se o pensamento é fraco, o sentimento, a emoção que ele vai elicitar não vai ser forte o suficiente e a ação não vai ser forte o suficiente. Então você precisa ter uma consistência nesse caminho inteiro. Ele fala como que as pessoas de mentalidade rica focam em oportunidades, enquanto as de mentalidade pobre focam no obstáculo. Elas focam no problema, tem alguma coisa ali que está impedindo e ela vai focar nisso, ela vai se incomodar, ela vai ficar preocupada com aquilo. Enquanto as pessoas que têm a mentalidade de crescer, de enriquecer, elas entendem que tem um obstáculo, mas ela foca no resultado, ela foca em como perpassar aquilo, ela foca em que recursos ela pode usar para resolver essa questão. Um outro ponto que ele coloca bem interessante é sobre a admiração. Isso vai ser um indicador muito bom da forma que você de fato se relaciona com a riqueza. Quando você vê uma pessoa que enriqueceu, e obviamente você vai pensar numa pessoa que enriqueceu honestamente, não vai ser um político corrupto, não vai ser nada disso, né? Existe um caminho para a riqueza honesto sim, né? Bem trabalhado e tudo mais. E quando você vê esse tipo de pessoa, qual é a sua reação instintiva? Você fica feliz por ela, você admira, você acha interessante, ou você percebe que existe um ressentimento, talvez uma inveja? Isso é um indicador muito forte de que sentimentos existem lá dentro de você que mostram e falam sobre como você se relaciona com a riqueza. E eu acho bacana que ele nunca diz as pessoas ricas ou as pessoas pobres, e sempre as pessoas de mentalidade rica ou mentalidade pobre. Porque existem várias circunstâncias que são extremas e podem te mover bastante, tanto para cima quanto para baixo. Você pode tanto ganhar muito dinheiro quanto perder muito dinheiro em alguns cenários específicos. Mas as pessoas de mentalidade rica, independente do cenário, se elas estiverem lá embaixo, elas vão recuperar o dinheiro, elas vão se manter lá. E as pessoas de mentalidade pobre, por mais que elas ganhem dinheiro, elas vão acabar perdendo tudo. Por isso que ele foca o livro inteiro nesse termo de mentalidade da riqueza ou da pobreza. Ele ainda fala que as pessoas com a mentalidade de riqueza não só admiram as pessoas ricas, mas tentam se cercar delas, tentam estar em companhia de pessoas que estão com o mesmo mindset, com a mesma vontade de crescer e enriquecer. E isso não quer dizer que dinheiro é o único foco do que essas pessoas pensam, mas quer dizer que elas gostam de estar nesse ambiente. Enquanto que as pessoas com a mentalidade da pobreza preferem se cercar de pessoas que também falharam, que pessoas que também estão nessa energia mais negativa em relação a isso. A gente busca se cercar dos nossos similares, a gente busca se cercar de pessoas que refletem a nossa visão da realidade. Então, se você acredita que a realidade é difícil, que enriquecer é um problema, que você nunca vai conseguir, você naturalmente vai gravitar para pessoas que pensam de forma similar. E o oposto também é verdade. E ele fala que as pessoas com a mentalidade da riqueza sabem administrar o dinheiro, pensam sobre isso, enquanto as outras não pensam muito, fogem e tudo mais. Ele ainda propõe alguns exercícios interessantes, do tipo, escreva alguns parágrafos sobre qual é a sua motivação para enriquecer, sobre como que você pensa sobre a riqueza e coisas assim. O que é bacana, gera uma reflexão interessante, mas essa é a ideia principal do livro. O segredo da mente milionária no final é qual é a sua relação com o dinheiro, que programação você teve lá na sua infância, como que subconscientemente você pensa sobre a riqueza ou não e como é que você pode mudar isso. Então, na minha opinião, é um livro bem bacana, ele é curtinho e ele tem uma mensagem muito simples e direta que eu acho que é bem verdade. A forma que você pensa sobre a riqueza de fato vai ter uma influência muito grande. Óbvio que vão ter várias outras coisas depois, mas ter esse conceito para mim vale bastante a pena. Então, boas leituras e eu te vejo no próximo vídeo.